Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme O Macaco. Vamos lá? Antes de mais nada, já vou dizendo que esse filme ele é baseado na obra de Stephen King, no livro com o mesmo nome. Então, para quem já leu as suas obras ou já viu algum filme que é baseado nos seus livros, como por exemplo It, a Coisa, sabe que ele é conhecido por ser bastante peculiar e que traz uns finais bastante maluquinhos. Então, aqui não vai ser diferente. Então, para você ter uma experiência bacana, para quem já é fã, óbvio que vai ter essa experiência, mas para quem não, tem que saber que você tem que desligar a chavinha lá do real imaginário e embarcar nessa brincadeira. Irmãos gêmeos encontram um misterioso macaco de corda. Após a descoberta, uma série de mortes absurdas destroça a família. Muitos anos depois, o macaco inicia uma nova onda de assassinatos, forçando os irmãos a enfrentar o brinquedo amaldiçoado. Então o filme nos apresenta essa família que tem esses irmãos gêmeos, em que o pai acaba encontrando esse macaco, a gente não sabe muito bem como é que ele apareceu, só que a partir do momento que você dá corda nesse macaco e ele bate o tamborzinho, mortes acontecem, mas a gente não sabe quem vai morrer. E aí o filme é engraçado que ele lembra muito os filmes Premonição, apesar que Premonição, assim, as pessoas sobreviveram e aí eles sabem a ordem certinha que as pessoas vão morrer. Aqui não, pode morrer qualquer um. E aí um dos irmãos aí, ele sofre bullying, um dos irmãos gêmeos, e ele tá cansado do seu irmão, porque o seu irmão é aquele que é o que faz sucesso e tudo, só que ele acaba não ajudando o seu irmão, por exemplo, quando ele sofre bullying, ele acaba ajudando nesse bullying também, e um dia ele deseja a morte do seu irmão. Só que na verdade quem acaba morrendo é a mãe. E aí, quando eles crescem e tudo, eles acabam tendo um drama familiar no meio disso tudo. Um dos irmãos aí se torna surtado por conta dessa história e quer vingança, e o outro irmão tá tentando ter uma vida normal, com filho, casado, mas a vida não ajuda, né? Então, além dos problemas psicológicos que eles têm da infância, de ter perdido o pai e a mãe, ainda tem esse problema com esse maldito macaco. Curiosidades, o diretor mudou a essência do macaco, porque na verdade era para ele bater um cimbalo, só que por conta de direitos autorais da Walt Disney, porque quem não se lembra, nos filmes do Toy Story tem um macaquinho que bate o cimbalo, então eles não puderam trazer esse macaco, então eles tiveram que trazer um tambor. Esse filme, ele é um terrir, se assim a gente pode dizer, ele é o terror com comédia. Ele lembra muito o filme O Urso do Pó Branco, para quem não assistiu, eu super recomendo, que eu achei divertidíssimo. Ele é um filme que traz muito gore, muita morte, mas ao mesmo tempo ele é muito divertido. Então ele traz umas piadas muito sarcásticas, humor negro, aqui tem de tudo. Então, olha, eu vou confessar que eu ri muito com esse filme, ri muito. Tem umas piadas bem bestas, mas que te fazem rir com certeza. Porque tem aquela coisa trágica e de repente é tão assim, explorado de uma forma tão bizarra que acaba sendo muito engraçado. E essa é a ideia realmente do filme. Então ele me surpreendeu nesse quesito, eu achei que seria apenas um terrorzão bem pesado, e eu já fiquei com medo também, porque para nós fãs do gênero terror, a gente sabe que muitas adaptações aí não são tão interessantes quanto a gente imagina, eles acabam pecando por muita coisa, mas é interessante que esse terrir, para mim, realmente funcionou. O diretor explora bem essa história desse macaco que assassina as pessoas, que na verdade não é ele que assassina, ele apenas bate o tamborzinho e alguém morre, de uma forma muito inusitada, inclusive, tá? As mortes são muito engraçadas, muito loucas, e aí ele consegue brincar com o drama familiar no meio disso tudo. O interessante aqui também, que funcionou na minha concepção, é a questão da fotografia do cenário, porque o cenário é bastante sombrio, tem momentos aí claustrofóbicos e também o som. Muitas vezes tem aquele som de suspense, né, que dá o ar da situação. Ele arrisca alguns jump scare que podem funcionar para algumas pessoas ou não. E a questão do gore. O gore aqui tá incrível, então tem muitas mortes e de uma forma muito pesada, igual eu falei, né, bem bizarras, mas ao mesmo tempo pesadas. Vou citar apenas uma bola de boliche cai na cabeça,
Então mostra aquelas tripas, aquelas coisas todas. Então, assim, questão de gore, ele é bem nojento e bem pesado. E por incrível que pareça, esse pode parecer um filme pequeno, mas ele tem um elenco de primeira. A começar pelo Theo James, que faz o papel dos gêmeos, inclusive ele faz o papel dos dois. É bem interessante, que eu já falei sobre em outros filmes que usam essas técnicas, né, de colocar a mesma pessoa fazendo dois papéis no mesmo cenário, e eu achei que ficou muito bem aqui. E ele tem esse drama familiar que os gêmeos acabam tendo uma rivalidade muito grande, e o Theo James consegue brincar muito bem com isso, e principalmente porque, assim, ele tem duas personalidades totalmente diferentes ali dentro. Ele tem um que é quietinho, usa óculos, roupinha de Mauricinho, aquela coisa toda, e um outro muito louco, muito surtado. Então são dois personagens opostos e que ele consegue trazer isso muito bem aqui. A Tatiana Maslany faz a mãe dos meninos e ela é uma excelente atriz, isso é fato. Ela foi um pouquinho desmerecida aí na série She-Hulk, mas eu gosto muito da atriz, ela tem um grande potencial. E aqui ela traz essa mãe também, que cria seus filhos sozinha e tudo, é muito bacana, apesar de ter pouco tempo em cena. Elijah Wood também tá no filme, nosso querido Frodo. Ele faz um pequeno papel também, mas o papel que ele faz é muito divertido, porque o pequeno espaço que ele aparece no filme é bem engraçado. O diretor Oz Perkins também faz uma pontinha aqui no filme. Ele tá um pouquinho irreconhecível, claro, ele tá de barba, boné, entre outras coisas, mas ele também tá muito engraçado. O Adam Scott também faz uma ponta bem pequena mesmo no filme, mas também ótimo. Eu gosto muito do ator, eu acho ele super versátil. A gente tá acompanhando ele aí na série Ruptura, que tá maravilhosa e ele tá incrível. E aqui também, essa pequena ponta que ele faz também é muito boa. E a Laura Mennel também tá no filme, também faz uma ponta pequena. Mas no geral, todos eles estão incríveis, divertidos, eles conseguem captar a essência do filme, que é esse terrir, e eles conseguem trazer isso muito bem aqui. No quesito terror, quesito comédia, eu acho que o filme funciona super bem. Como eu falei, as cenas de gore estão excelentes, a história é muito engraçada, é muito diferente, mas eu senti falta de algumas coisas, de algumas explicações, de alguns momentos ali. Não que prejudique tanto o filme, né? Porque se a gente pensar em Stephen King, é isso mesmo, aceita que dói menos. Mas eu senti que eles poderiam ter desenvolvido algumas coisas ali que ficaram em aberta, mas no geral foi um filme que me surpreendeu positivamente, que eu gostei muito, e como eu falei, quem é fã dos livros de Stephen King e das adaptações que foram feitas para cinema, claro que nem todas são boas, né? A gente tem muitas adaptações aí que são horrorosas, mas atualmente a gente está tendo muitas boas, e eu gostei bastante, eu acho assim que os fãs mesmo vão curtir bastante esse filme. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. O Macaco está previsto para estrear dia 6 de março, mas a partir do dia 3 de março você já consegue assistir em alguns cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o terror O Macaco ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!